E a 12ª temporada da série Reis estreou no Univer Video. E nesta temporada nós vamos conhecer a história do rei Abias. E também um pouco da história do seu filho, o rei Asa. E hoje nós estamos aqui para o resumo completo do primeiro episódio. E se você quer acompanhar a cobertura completa, eu te convido a deixar o seu gostei aqui nesse vídeo, se inscrever e ativar o sininho. E o episódio começa com uma narração de Jeus, onde ele fala que foi obrigado a fazer algo e que era ele ou eu. E neste momento o vemos chorando e carregando um corpo. E o versículo que encabeça o episódio é o versículo que está em 2 Samuel 12:10. Agora, pois, não se apartará a espada jamais de sua casa, porquanto me desprezastes. Jeus socorre seu irmão Abias após o mesmo ser atingido por uma flecha durante a tentativa de invasão promovida por Jeroboão. Logo após isso, o capítulo avança para dias depois, quando nós vemos uma reunião na sala do trono, onde Abias, de costas para seus irmãos e para os conselheiros e virado somente para o trono, ouve a respeito do que cada um deles acha sobre declarar guerra contra Jeroboão. E enquanto os seus irmãos o instigam a fazer isso e a se vingar, inclusive Jeus se propõe a liderar a batalha, o general Onri diz que isso não é prudente. E enquanto todos falam, uma outra pessoa se revela naquele ambiente, Maaca. E Maaca confronta Jeus, dizendo que quem deve liderar essa empreitada de vingança é Abias. Abias pede para o seu tio que ele prepare os levitas para que eles também vão até a guerra, pois Deus irá com eles. Ao ouvir isso, Maaca se revolta, dizendo que quem deve ir para a batalha é a Será, pois foi ela que os ajudou até aquele momento. Mas Abias ignora a mãe e ela sai revoltada da sala do trono. Jeus e Onri discutem a respeito do paradeiro de Zaã, irmão de Jeus, e ambos guardam segredos e desconfiam um do outro a respeito do paradeiro do rapaz. Mesabel é pressionada por Jeus sobre onde está o seu irmão, e ele fala que sabe que ela se deitava com ele. Mas a sacerdotisa de Aserá diz que não sabe de nada. E quem está completamente desesperada porque seu filho desapareceu é Malate. E ela até mesmo questiona a Jeus se o plano deles foi descoberto. Mas ao final do capítulo a gente vai descobrir então qual foi aparentemente esse plano e por que ela está temendo tanto isso e ligando essa situação ao filho dela. Na casa do bosque, Asa apresenta uma música que compôs com a ajuda de Ana, e sua voz se mostra incomodada em meio a tudo aquilo. Abias aparece ali e revela a todos que Asa não fará mais aulas com Débora, a sacerdotisa. Isso pois, a partir daquele momento, o rapaz começará a aprender no templo. Revoltada, Maaca vai atrás de Abias e questiona o porquê ele está fazendo tudo isso com ela, e tenta fazer uma chantagem emocional. E ela diz que Asa deve ser consultado a respeito do que ele quer. E Asa então revela que ele deseja aprender no templo. Maaca então revela para Abias a respeito do dia em que Asa foi encontrado desmaiado em seu quarto. E diz ao filho que o sacerdote de Aserá revelou que eles devem tomar cuidado, claramente dando a entender a Abias que eles não podem se afastar de Aserá. E Asa começa as suas lições, e a primeira delas é a respeito do significado do trono, e que o rei deve servir ao povo, pois assim estará servindo a Deus. Em sua casa, Amália e Semaías lamentam a respeito do sumiço de Joela. E na sala do bosque, algo muito curioso acontece. Isso pois, enquanto Ana toca, quem aparece é Jeus, e ele se encanta com ela tocando. Porém, ela fica com vergonha e para quando ele chega. Jeus então senta no local onde ela estava e começa a tocar, fazendo uma gracinha, dizendo que era muito melhor ouvi-la. Ana se propõe a ajudá-lo a tocar, porém Jeus acaba levando para um outro lado e olha para ela de maneira romântica. Os dois são interrompidos por um dos mensageiros do rei, que aparece ali dizendo que Abias está chamando Ana em seu quarto. Pelas ruas de Jerusalém, Amália vai atrás da sua filha. No inferninho dos sacerdotes de Aserá,
Maaka aparece. E lá ela tem uma conversa com o Baal Natan. E nesta conversa ele tenta a tranquilizar, dizendo que ela ter se deitado com aqueles homens sem consciência foi para servir a Aserá. E quem aparece no local à procura de sua filha Joela é Amália. E tanto Baal Natan como também a rainha Maaka tentam confrontar Amália, mas ela não fica por baixo e dá uma verdadeira lição de moral na rainha, que fica completamente desnorteada. Abias e Ana vivem momentos românticos no quarto do rei. Enquanto prepara os soldados para a guerra, Onri é ameaçado por Mezabel. E Mezabel diz que se ele quer que ela fique calada a respeito do que aconteceu com Zaã, ele precisará pagar mais. E dá o prazo de até o dia seguinte para ele. O futuro rei Asa recebe a visita de sua avó em seu quarto, que por sinal é o mesmo que um dia foi do rei Davi. E lá, Maaka tenta manipular as emoções do jovem rapaz. Porém, a parte mais estranha é que ela dá para Asa uma bebida, dizendo que é algo que ele gosta muito. E nesse momento eu já matei a charada, gente. Ela tá envenenando o próprio neto, para que ele fique doente e dependente dela, com medo que ele comece a tomar decisões por conta própria. E vocês sabem que lá no futuro a gente vai ter a narradora e seu filho, que tá rolando um mistério em volta deles, mas a gente tem certeza aqui no canal GV que é Maaka e o rei Asa, aquele suposto rei doente. Amanhece e todos se preparam para ir para a guerra. E a sacerdotisa de Aserá, inclusive, vai até Onri e o ameaça, perguntando onde está o seu pagamento. No entanto, Onri a ignora e sai dali rumo à frente dos soldados. Porém, quando ele sai dali e ela percebe que não receberá o que quer, ela começa então a gritar, dizendo que Onri matou o príncipe. Se distanciando dos muros de Jerusalém, Onri corre para longe, enquanto o caos se instaura na cidade. Em uma cena do passado, tudo o que aconteceu é revelado, e nós vemos o momento em que Jeroboão está tentando invadir Jerusalém. E durante a batalha com os soldados de Israel, Onri descobre a respeito de um arqueiro que estava em um local acima. E ele então vai correndo atrás desse arqueiro. Provavelmente esse arqueiro foi o responsável por atirar a flecha que quase matou o rei Abias. E Onri então corre até encontrar este homem. E ao encontrá-lo, de costas, ele crava uma espada nele. Mas o que ele não sabia é que esse homem que estava com o arco e flecha e fugindo dali era ninguém menos do que o príncipe Zaã. E quem vê tudo isso é Mezabel, mas Onri oferece a ela dinheiro em troca do seu silêncio. Uma breve interpretação que eu tive nesse momento, ainda não é nada confirmado, mas é que tudo isso era um plano de Jeús, e ele colocou o irmão ali para parecer um soldado inimigo, para tentar dar um fim definitivo no rei Abias. De volta ao presente, Onri encontra uma mulher misteriosa, que fala a respeito dele desistir, do que a gente ainda não sabe. O fato é que ela desaparece da cena, logo depois parecendo o mestre dos magos. O luto se instaura pela cidade de Jerusalém, e até mesmo Maaka deseja os sentimentos para Malat. Jeús fica preocupado. E então nós vemos mais algumas cenas de momentos futuros dessa temporada. E nessa cena é revelado que o corpo que Jeús carregava no começo do episódio é de ninguém menos do que Abias. E ele então leva o corpo até um rio e o larga ali. O capítulo então volta de volta para o presente e nós vemos os soldados marchando para a guerra, onde Jeús vai ao lado de Abias. E minha nota geral para esse primeiro episódio dessa 12ª temporada é a nota 8. É um episódio muito bom, porém que não empolga tanto quanto os dois últimos primeiros episódios, da 11ª e também da 10ª temporada, que acabaram sendo muito mais empolgantes, mas é um bom episódio que apresenta aí toda a narrativa dessa próxima temporada, que deve, além de Abias, também ter um foco bem grande em cima de Asa. E agora eu quero saber qual é a sua nota para esse episódio, deixa aqui nos comentários. E nós teremos uma live analisando em detalhes todo esse episódio.
E além disso, nós também teremos o resumo do capítulo 11 e 12 nos próximos dias. Fica atento aqui no canal. Muito obrigado por ter assistido, um beijo e até a próxima!